Good morning, my darlings. How are you? I'm fine, and you? Today, next year English class. Vamos para mais uma aula de inglês, dando continuidade à nossa second unit, ok, meus amores? Pegando o book de vocês, né? Unit 4, page 66 and 67. Nós vamos começar a trabalhar hoje o Simple Present Tense, que também é simplesmente chamado de Present Simple ou Simple Present. Vocês podem achar essas duas grafias. Ele é um dos tempos verbais do inglês. Ele é equivalente ao que nós chamamos aqui de presentes do indicativo na língua portuguesa. Vamos aprender um pouco mais? Let's go! Come on! Simple Present Tense. O Simple Present Tense, gente, é o tempo verbal que nós usamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Eu tomo café todo dia, eu vou à escola todo dia. Hoje não, né? Porque estamos nessa pandemia, mas em breve retornaremos. Eu durmo 10 horas todos os dias e essas somente é o tempo verbal que nós utilizamos no nosso dia a dia, ok? Quando usar? O Simple Present é um tempo verbal utilizado para indicar ações habituais, está vendo, que ocorrem no presente, as suas ações do cotidiano. Além disso, ele é usado para expressar verdades universais, por exemplo, toda criança acredita em Papai Noel. É uma verdade universal, quando criança nós acreditamos, tá? Sentimentos, desejos, opiniões e preferências. Por vezes, as frases no Simple Present apresentam expressões de tempo que são chamados de advérbios de frequência. As mais usuais são. Aqui tem alguns advérbios de frequência, mas é um assunto que nós vamos estudar à parte na próxima aula, tá? Now, que não é de presente simples, é de presente contínuo, que vocês já estudaram. Hours, never, today, every day, daily, often, sometimes, generally, usually. Vocês vão usar mais frequentemente o hours, o never, o sometimes e o usually, tá? Mas é bom conhecer todos para que vocês tenham entendimento, né? Hours sempre, never nunca, often frequentemente, sometimes às vezes, usually usualmente. São os que vocês mais utilizam e que vocês vão achar no book de vocês. Veja alguns exemplos de frases no Simple Present. He plays soccer very well. She loves chocolate. They go to school in the afternoon. I always read the newspaper in the morning. We generally travel to Brazil in December. Observe que os verbos estão em negrito. Alguns com advérbio de frequência, que é o caso de hours e generally, e os outros somente com verbo. Ele tem algumas regrinhas que nós vamos observar agora quando nós utilizamos a terceira pessoa do singular. Quem é a terceira pessoa do singular? He, she e it, ok? Vamos ver quais são essas regras. Essas regras só são usadas na terceira pessoa do singular. E as outras pessoas, Rose, permanecem com a mesma forma de infinitivo, sem to. A conjugação do Simple Present varia de acordo com a pessoa verbal, com a terminação do verbo e com o tipo de frases, afirmativa, negativa e interrogativa. Confira abaixo a explicação nas formas afirmativa e negativa. Pay attention. Na forma afirmativa, nós temos regras. Essas regras só vão abranger novamente repetindo. Vocês vão ver falando muito isso durante a aula. He, she e it. Quais são as regras? Nós vamos aprender. Para you, o i e they, I, you e they, nós acrescentamos o verbo da forma normal no infinitivo sem to. Já para i, he, she, it, nós acrescentamos 3 regras: S, ES ou IES. Observe como é a conjugação do verbo to work para a gente ir para as regras. Tá vendo? I, you, o I, they, o verbo permanece com a mesma forma de infinitivo sem o to. Olha lá. I work, you work, o I work e they work. Mas quando ele chega na terceira pessoa do singular, que é o he, que é o she, que é o it, acontece o quê? Ele acrescenta a regra. No caso aí,
para este verbo é o acréscimo do S, mas tem duas outras regras que nós vamos aprender agora. Regras para a formação do simple present para as frases afirmativas. Lembrando que essas regras só são usadas para a flexão da terceira pessoa do singular, que são quem? He, she e it. Por que você está repetindo isso toda hora, Rose? Porque se vocês não fixarem isso na mente de vocês, vocês irão responder errado. E aí vai ter prejuízo para vocês mesmos. Então, vocês têm que observar que só existe mudança na terceira pessoa do singular. Primeira regra: os verbos terminados em O, Z, SS ou somente S, CH, SH e X, eu acrescento ES no final do verbo. Foi terminado em O, go, dress, wash, fix, vocês vão somente acrescentar ES. Eles vêm com algumas regras, ó. To teach, ensinar. Ó, terminou por CH, acrescenta S. Wash, CH, washes. Push, pushes. Kiss, kisses. Go, goes. Fix, fixes. No presente simples, dificilmente nós achamos verbos com Z no final, tá? E não é comumente usado. Então, ele não mostra o exemplo para vocês. Então, os outros sim. Observe que isso só vai acontecer se acréscimo de regras na terceira pessoa do singular. Já a segunda regra está para os verbos terminados em Y. Quando esse verbo é terminado em Y, precedido de consoante, na terceira pessoa do singular, que é he, she, it, nós vamos tirar o Y e acrescentar I, E, S. Ó, fry, que é verbo fritar. Eu olho o Y. Terminou por Y, sim, mas quem precede ele é uma consoante. Então, eu tiro esse Y e acrescento IES. Fry, fries. Fly, flies. Star, stares. Worry, worries. Já os verbos terminados em Y precedido de vogal, eu só acrescento S, que é a regra geral na terceira pessoa do singular. To say, says. To play, plays. Observe que termina em Y, mas quem precede ele é uma vogal. Então, vocês só vão acrescentar o S. Posição dos verbos em frases afirmativas. Como é que eles se posicionam em frases afirmativas? Lembrando que vocês já trabalharam as conjugações verbais. Vocês têm um sujeito, depois o verbo principal e o complemento. É só isso. Exemplo, ó, sujeito I, verbo live, complemento e Brasil. Esse verbo necessita de regra? Não, porque o sujeito é I. Próxima regra, próximo verbo, he teaches Spanish at the university. Observe, por que o teach tem regra? Porque o sujeito é terceira pessoa, he. They prefer Italian food, também não tem regra, porque o sujeito não pede regra. Vocês têm que se conscientizar bem disso, gente. Só existe regra na terceira pessoa do singular. Outros exemplos. She watches TV every day. We like to go to the beach during the week. It pushed the door when it wants to get it. You always are late. Ok? Olha as regras aí. A maioria dos verbos eu acrescento somente o S in the third person singular, na terceira pessoa do singular. Nos verbos terminados em SS, SH, CH, X, E e O, eu acrescento o ES. Já nos verbos terminados por Y, precedido de consoante, eu tiro esse Y e coloco IES. E nos verbos terminados por Y, precedido de vogal, eu acrescento somente o S. Understand? Very good. Já na nossa forma negativa, eu vou precisar de uma ajuda para fazer a negação e a interrogação, que é o que nós chamamos de verbo auxiliar. A forma negativa do simple present é formada com o uso dos verbos auxiliares do e das, mais a partícula de negação, que é o not.
Do, ele é usado com os pronomes I, you, we e they. Já o das é usado com a terceira pessoa do singular, que é he, she e it. Veja como é que vai funcionar isso na conjugação do verbo to work, ó. Eu posso usar a forma separada, I do not work, ou a forma contraída, que é a forma mais comumente utilizada, que vocês veem em música, em filme, em textos, é a forma contraída don't, ó. I do not work ou I don't work. You do not ou you don't work. Quando você vem para a terceira pessoa do singular, você não usa mais do. Você vai usar o das. Porque lembre que a terceira pessoa do singular é diferenciada. Então vocês vão usar does not ou doesn't, does not, doesn't, it, does not ou doesn't. Já os demais sujeitos, sempre vocês vão usar do not ou don't. Eu sugiro que vocês utilizem a forma contraída, mas se vocês utilizarem a outra, também está correta. Observe que na forma negativa, o verbo sempre é usado no infinitivo sem to, outra coisa que não pode ser esquecida. Mesmo quando se trata da terceira pessoa do singular, o verbo não tem to, porque o verbo está conjugado. As frases na negativa podem ser escritas de forma completa, do not ou doesn't, ou a forma contraída, como eu já expliquei, don't ou doesn't. Do mas not se transforma em don't, das mas not se transforma em doesn't. É só juntar e depois contrair. Depois que junta a primeira vogal que surge é o O, vocês vão tirar e colocar o apóstrofo. Observe a posição dos verbos em frases negativas. Sujeito, verbo auxiliar do ou das, mais a partícula de negação not, verbo principal e complemento. Vejamos isso nas frases, ó. I do not live in Brazil. He does not teach Spanish at the university. Outra coisa importante, toda vez que você utiliza o auxiliar, acontece o que com o verbo principal? Ele perde a regra voltando para a forma de infinitivo. Por que ele perde a regra? Porque o verbo auxiliar já indica o tempo verbal de sua frase. Então eu não preciso colocar a regra, porque fica uma redundância e gramaticalmente isso está errado no inglês. Então o que é que vai acontecer? Você utilizou o auxiliar, o seu verbo perde a regra. Por exemplo, he, nós vimos que no presente fica tiches, né? Terminado por CH, eu acrescento S. Mas observe que vocês estão utilizando o verbo auxiliar, o das. Então, se você utiliza o das, o verbo não precisa de regra, porque ele já indica o tempo verbal que está. Ok, meus amores? They don't prefer Thailand food, ele na forma interrogativa, e he doesn't wash TV. A mesma coisa, ó, doesn't wash, sem regra, porque o auxiliar já indica o tempo verbal. We do not like, it does not push, you don't arrive late. Observe, do not igual a don't, does not, doesn't, aí o que eu acabei de explicar, você utiliza don't, doesn't somente para a terceira pessoa do singular, perdendo o verbo principal, sua regra. Importante, o verbo to do significa fazer. Mas aí, no caso do simple present, ele é usado como verbo auxiliar que completa a formação das frases negativas e interrogativas. Sendo assim, quando ele é auxiliar, ele não tem tradução. Ele simplesmente acompanha o verbo principal. Exercise 1, observe, ó. She doesn't anymore. Bem, estou usando o doesn't. O meu verbo precisa de regra? Não, por quê? Porque o verbo auxiliar indica. Então, se não pode ter to, não pode ser letra A, está anulada. Se não tem regras, não pode ser nem letra C, nem letra D, nem letra E. Consequentemente, a resposta é a letra B. É só vocês fazerem a análise. Exercise 2. De acordo com a formação das frases no Simple Present, a oração em que as palavras aparecem na ordem correta é: observem, ordem correta. O que foi que eu disse na formação? Que a frase sempre começa com sujeito. Então, se não começar com sujeito, não pode ser. Visit é sujeito? Não. Eu anulo. On Sundays é sujeito? Não, é complemento. Eu anulo B e C. Reparents é sujeito? É. Pode ser. Então, já anulei a B e a C. Vamos seguir. Depois eu disse que vem o quê? O verbo principal com regras ou não no... Aí eu vou olhar.
Repare-te, my girlfriend, pode ser isso? Cadê o verbo? Não pode ser. Então eu já eliminei C, D e E. On Sundays, my girlfriend repare visits. Como pode visit estar no final da frase? Então a correta é a letra A. My girlfriend visits verbo, repare-te complemento, ok? Resolução, letra A. Vamos praticar? Vocês estudaram hoje formas afirmativas e negativas, tá? Então, vocês irão pegar o book de vocês e fazer as pages 67, 68, 74, 75, 76 e 77. Aí tem os exercícios dessa aula e os outros, alguns outros estudados para que vocês façam o acompanhamento, para vocês aprenderem e fixarem mais o vocabulário e a gramática que foi estudada hoje, tá bom, meus amores? Qualquer dúvida é só chamar. Bye bye, kisses. Next you, class.